Fala, galera! Ao longo de seus quase 100 anos de história, o estúdio de animação mais famoso do mundo, a Disney, fez dezenas de filmes icônicos. De acordo com alguns fãs, todos os personagens da Disney vivem em um mesmo universo. Isso significa que ao criar novos desenhos animados, os animadores precisam pensar em cada vez mais detalhes. Quer saber mais sobre os easter eggs e outros fatos que você nunca reparou antes? Então, assista o vídeo até o fim e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos lá! Reciclagem de desenhos. Todas essas cenas são provavelmente familiares para você desde a infância. O príncipe e a princesa dançam alegremente sob os aplausos da multidão. A personagem principal canta cercada por seus amigos encantadores. Sim, definitivamente vimos isso em muitos filmes da Disney. Você ficará surpreso, mas não se trata apenas de clichês do script. Há algo mais por trás das semelhanças impressionantes entre os filmes. Mas antes você precisa se lembrar exatamente como os desenhos animados eram desenhados antigamente. Obviamente, eles eram feitos à mão e não com a ajuda de poderosos programas de computador. Portanto, em alguns casos, os animadores simplesmente faziam algumas alterações em uma imagem existente e, voilá, uma cena novinha em folha. Paralelos como este podem ser traçados entre A Bela e a Fera e A Bela Adormecida, Robin Hood e Branca de Neve, Ursinho Pooh e Mowgli. A lista é realmente longa. Se você comparar essas cenas, verá que o movimento dos personagens nelas é absolutamente idêntico. Alguns acreditam que os funcionários do estúdio faziam isso para economizar tempo e dinheiro. No entanto, na realidade, redesenhar uma cena antiga é muito mais difícil do que criar uma do zero. Portanto, muito provavelmente, essa era apenas uma maneira dos animadores garantirem que tudo daria certo. Voz misteriosa. Muitos concordam que Lilo e Stitch é um dos desenhos animados mais emocionantes da Disney. É impossível não se emocionar com a história da menina que perde os pais em um acidente de carro e faz amizade com um bichinho alienígena. Além disso, os personagens desse filme são incrivelmente fofos. Como não ficar fascinado por eles? Bem, temos um fato que definitivamente fará você olhar para Lilo de uma nova maneira. O que acontece é que ela foi dublada pela mesma atriz que fez a assustadora Samara Morgan do filme de terror O Chamado. Viva com essa informação agora! Você provavelmente conhece o Jackie Chan exclusivamente como um herói dos filmes de ação e um mestre do Kung Fu, mas a filmografia dele é muito mais rica do que você pensa. O famoso ator dublou o personagem principal de A Bela e a Fera, por exemplo, e também deu voz ao amado da Mulan, o capitão Li Shang, mas só em mandarim, isto é, nas versões chinesas desses desenhos animados. Quarto secreto. Durante sua vida não muito longa, porém fascinante, Walt Disney criou muita coisa, e o mais importante é que ele realmente gostava do seu trabalho. Não é nada surpreendente que 10 anos depois de fundar seu próprio estúdio, o animador começou a pensar em algo mais. Ele sonhava em criar um verdadeiro mundo mágico, bem nos Estados Unidos. Um mundo que seria interessante para crianças e adultos. Um mundo onde seus personagens animados favoritos estariam esperando por eles. Como você deve ter entendido, estamos falando sobre a Disneylândia. Ela foi inaugurada na Califórnia no verão de 1955. E o Walt Disney ficou tão feliz com isso que ele literalmente queria passar todo o seu tempo livre no parque de diversões. Você sabe como o desenhista resolveu esse problema? Ele simplesmente construiu um apartamento secreto no segundo andar do Corpo de Bombeiros da avenida principal. Esta é a fabulosa via que leva à praça central do parque. A propósito, elas existem em quase todas as Disneylândias do mundo. A área da casa secreta do rei dos desenhos animados tinha menos de 50 metros quadrados. Mas será que isso é um problema quando você vive no coração de um mundo de conto de fadas? Mas claro, o Walt Disney não vivia aqui permanentemente. Ele geralmente vinha a este apartamento com sua família, ou às vezes ficava nele sozinho, observando os visitantes do parque. Ele avisava os funcionários sobre sua presença, deixando a luz da janela acesa. Hoje em dia, essa lâmpada fica acesa todos os dias, como se simbolizasse a presença eterna do espírito do Walt Disney neste lugar mágico. 4 anos após a inauguração do parque na Califórnia, ficou claro que os custos da Disneylândia tinham sido compensados. Então, em 1959, o fundador do estúdio começou a procurar um terreno para um projeto ainda maior, o Walt Disney World, que foi inaugurado na Flórida em 1971. Você não acha que o Walt Disney perderia a oportunidade de construir uma pequena residência neste lugar mágico, né? Desta vez, o animador decidiu fazer um luxuoso ninho para sua família no interior da principal atração do parque, o Castelo da Cinderela. E o interior deste lar
era muito mais chique do que o modesto apartamento na avenida principal da Disneylandia, na Califórnia. A maior parte da mobília tinha sido feita no século XVII. Infelizmente, o Walt não viveu para ver a abertura do parque em Orlando, então ele não conseguiu passar nenhuma noite neste lugar fabuloso. Hoje em dia, não é possível entrar nessa suíte exclusiva nem com uma visita guiada. Raros convidados são levados até lá, e isso acontece somente graças a concursos realizados pela própria empresa, bem como a convite do pessoal da direção. Bunker para o Mickey. Fazer um conto de fadas para as telas é uma coisa. Nelas, a imaginação pode ser limitada apenas por algumas dificuldades técnicas. Mas como fazer as pessoas acreditarem em um conto de fadas se toda a ação se passa diante de seus olhos? Foi essa pergunta que atormentou o Walt Disney durante o planejamento do parque na Flórida. Ele ficou especialmente preocupado que durante o dia, os artistas fantasiados de um universo andassem por aí nos cenários de outros desenhos animados. De acordo com o animador, isso estragaria significativamente a sensação de encantamento com tudo o que está acontecendo. Por isso, o empresário mandou construir um complexo sistema de túneis debaixo do parque. Ele existe até hoje e, graças a esse truque, os atores conseguem criar a ilusão de um mundo mágico de verdade para os visitantes da Disney World há anos. Aliás, segundo alguns rumores, a construção das passagens subterrâneas custou à empresa mais do que todo o restante do parque, que é visível. Monstro peludo. Se você já desenhou, sabe qual parte de um retrato é a mais longa e a mais difícil de fazer. O cabelo, é claro. Agora imagine que você precisa animá-los e fazer com que pareçam naturais enquanto se movem. Já ficou preocupado? Pois é, não é à toa que os personagens peludos são o maior sofrimento dos animadores. Veja o Sully do Monstros S.A., por exemplo. Ele já tinha uma aparência muito impressionante no filme original de 2001. Mas na prequela, que saiu em 2013, seu pelo ficou ainda mais real. Algumas estatísticas: quase 5,5 milhões de fios de cabelo foram desenhados no corpo do monstro. Isso é 5 vezes mais do que na primeira parte. Não é nenhuma surpresa que, em média, era preciso mais de um dia para renderizar uma única cena da Universidade Monstros. Acessório misterioso. O Mickey Mouse é um personagem absolutamente icônico, não apenas para Disney, mas para toda a cultura pop americana. Até mesmo os habitantes dos cantos mais remotos do nosso planeta sabem como ele é. Você, claro, se lembra que o ratinho engraçado usa luvas brancas. E talvez tenha notado que esse acessório estranho também pode ser visto no Pateta, na Minnie Mouse e em muitos outros personagens da época. Qual é a razão dessa moda tão incomum? Na verdade, existem vários motivos ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, desenhar as patas de diferentes animais seria difícil, demorado e caro. Em segundo lugar, as luvas surgiram na época em que os desenhos animados eram em preto e branco. Portanto, a presença delas nas cenas davam bom contraste. E, finalmente, em terceiro lugar, as luvas meio que tornavam o Mickey mais parecido com um humano. Você pode até rir, mas o truque funcionou. Além disso, ele foi até adotado por animadores de empresas concorrentes. As luvas podem ser vistas nas mãos do Pernalonga e do Pica-Pau, por exemplo. Amor eterno. Para gerações de crianças, Mickey e Minnie Mouse são o par perfeito. And finally she remarked, ele parecerá ainda mais perfeito se você conhecer a história dos atores que dublaram esses personagens. Eles eram Winnie Allwyn e Russi Taylor, que ficaram casados e felizes por quase 20 anos. Mas os artistas chegaram à Disney antes de se conhecerem. Durante 5 anos trabalharam lado a lado, exclusivamente como colegas de profissão. Mas em algum momento, tornou-se impossível negar os sentimentos, mesmo que naquele momento ambos estivessem casados com outras pessoas. Isso é provavelmente o que chamam de destino. Dificuldade na tradução. Como já dissemos, o Mickey Mouse é indiscutivelmente o personagem de desenho animado mais reconhecível do mundo. Mas você já ouviu falar que nem todos os países o chamam assim? Surpreendentemente, os italianos chamam o ratinho de Topolino. Ehi là! Salve! Sono io, Topolino! Enquanto os chineses o chamam de Milau Shu. Críticos de cinema espirituosos. Os filmes da Disney são tradicionalmente nominados para o Oscar quase todos os anos. O Walt Disney detém até hoje o recorde de número de prêmios individuais da Academia de Cinema dos Estados Unidos. Em 1939, ele recebeu um deles por Branca de Neve e os Sete Anões. Mas aquela não era apenas uma estatueta comum, como estamos acostumados a ver. Ou melhor, não era só ela. Além do Oscar usual, o desenhista também ganhou 7 cópias minúsculas, uma para cada anão. Últimas palavras.
Quando relembramos o que este ou aquele grande homem disse em seu leito de morte, esperamos encontrar alguma revelação incrível. No caso de Walt Disney, tudo foi muito mais misterioso, como costumava acontecer no cinema. Antes de partir para outro mundo, o desenhista rabiscou apenas 2 palavras em um pedaço de papel: o nome e o sobrenome do ator de Hollywood, Kurt Russell. Por que exatamente ele o fez? Ninguém sabe até hoje. Mas não muito antes disso, o estúdio tinha assinado um contrato de 10 anos com o jovem artista, o qual ele cumpriu com sucesso nos anos que seguiram. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.